Entrando agora no outro inciso, no inciso 51 e no 52, a nossa Constituição, ela trouxe a proteção, ela trouxe a referência à questão das regras para a extradição. E antes de entrar nessas características da extradição, é importante você saber que há diferença entre o banimento, a extradição, a expulsão e a deportação. São assuntos que vocês vão ver com mais detalhe, mais nuance no estudo de direito internacional público. Mas a gente não tem como deixar de abordar alguns conhecimentos mínimos para que você consiga dimensionar o alcance desse inciso 51 e 52. Então vamos fazer uma breve diferenciação para fins de compreensão desses institutos. Então, a deportação é quando o estrangeiro ele entra no Brasil ou sua estada aqui no Brasil se dá de forma irregular. Então, por exemplo, ele entrou, mas não entrou no Brasil e ele tinha um visto somente de estudante e começou a trabalhar. Então, isso é uma situação de deportação, onde ele vai ser devolvido ao seu estado natural, ok? Ao seu estado originário. A expulsão é um caso mais grave de deportação. Então, quando esse estrangeiro ele causa algum ato nocivo à nossa sociedade, como, por exemplo, ele atenta contra a segurança nacional, isso está lá previsto, você pode pegar lá no artigo 65 da Lei 6815/80. Essa lei é que vai regulamentar as questões relativas à expulsão do estrangeiro. Então, lá no artigo 65, você vê as hipóteses em que esse estrangeiro ele poderá ser expulso do Brasil. Então tem lá, quando ele atentar contra a segurança nacional, contra a ordem política ou social, contra a tranquilidade moral ou pública, contra a economia popular, também é possível haver a expulsão quando esse estrangeiro ele faz uma fraude em alguma documentação dele para fins de ele permanecer ou para fins de ele entrar aqui no nosso território brasileiro. Então, cuidado, enquanto a deportação, o cara entra aqui dentro e passa o prazo, ou então tem alguma irregularidade mais branda, na expulsão, ele cometeu algum ato mais grave. Então, ele entrou e falsificou a documentação. Então, ele falsificou a documentação relativa ao visto dele e aí ele consegue um visto de trabalho quando ele não poderia. Ele pega e falsifica esse visto. Então, isso é um caso de expulsão. Agora, também não se pode confundir com o impedimento da entrada no Brasil, né? Então, imagine, ele nem entrou no Brasil, ele ainda está no porto, ainda está lá no saguão de entrada do aeroporto. Aí ele não passou ainda pela Polícia Federal e aí a documentação dele está irregular ou então ele está transportando droga, alguma coisa do tipo. Então, nesse caso, é um impedimento da entrada, certo? Então, a deportação e a expulsão requer a entrada, ou seja, ele entrou, ele passou as fronteiras do porto ou do aeroporto, certo? E também, e aí a extradição, a gente vai estudar aqui as regras relativas a ele e quem é que pode ser extraditado ou não, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, o brasileiro, ele jamais o brasileiro nato, ele poderá ser extraditado, ok? Não há exceção com relação ao brasileiro nato, ok? E a gente traz aqui na tela para vocês
um esqueminha. Então, ó, brasileiro nato jamais poderá ser extraditado. Agora, o brasileiro naturalizado, veja, é diferente. O naturalizado, ele poderá ser extraditado. Em que situações ele poderá ser extraditado? Então, a primeira está aqui, ó, quando ele cometeu um crime comum antes da naturalização. Então, ele cometeu um crime comum antes de se tornar naturalizado. Então, por quê? Porque depois que ele se tornou naturalizado, ele é equiparado a um brasileiro nato, certo? Então, antes da naturalização, ele tem que ter cometido um crime comum. Se ele cometeu um crime político, já vi isso, pergunta e prova. Um brasileiro naturalizado que cometeu um crime político antes da naturalização, poderá ser naturalizado? Não pode, naturalizado. Poderá ser extraditado? Não, ele não poderá ser extraditado. Por quê? Porque o estrangeiro, que não é nem brasileiro naturalizado, o estrangeiro, se ele cometer um crime político ou conexo com crime político, um crime comum conexo com crime político, ele não poderá ser extraditado. Ou seja, um crime de opinião, um crime que ele, por exemplo, ele é contrário ao regime democrático brasileiro. E aí, por ser contrário ao regime, ele começa a fazer um movimento e aí produz artigo contrário a isso. Ele poderá ser extraditado por conta disso? Não, porque há a previsão da liberdade de manifestação. E essa liberdade de manifestação se aplica tanto aos estrangeiros quanto aos brasileiros. Então, ele não poderá ser extraditado por conta disso, ok? Até porque isso nem crime é, né? Nem crime isso é considerado. Então, crime político e crime de opinião, nem o estrangeiro ele poderá ser extraditado. Que dirá o brasileiro no processo de naturalização, né? Então, o estrangeiro em processo de naturalização para se tornar um brasileiro naturalizado. Então, também não poderá, ok? Então, só crime comum antes do processo de naturalização. Ou também, se ele cometeu um crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ok? Então, são essas as situações em que o estrangeiro e o brasileiro naturalizado poderão ser extraditados daqui do Brasil. Mas se liga na regra, a regra é que o brasileiro nato não poderá ser extraditado, ok? E se liga nisso, o estrangeiro, se cometer crime político ou crime de opinião, também não poderá ser extraditado, beleza? Um destaque que a gente traz aqui sobre essa questão da extradição é relativo à súmula 421 do STF, que está aí na tela para vocês. O STF entendeu que se o estrangeiro ele se casar com uma brasileira, isso não é condição sine qua non, não é condição para se evitar a extradição. Então, o mero casamento com uma brasileira ou com um brasileiro não é impeditivo da extradição desse estrangeiro que cometeu esse crime comum, ok? Ou então desse brasileiro naturalizado, né, que cometeu esse crime de tráfico de entorpecentes ou que antes da naturalização cometeu um crime comum, beleza? Então, ó, isso é um entendimento da súmula 421 do STF. Olha lá na tela. Não impede a extradição o fato do extraditando ser casado com um brasileiro ou ter filho brasileiro. Isso também é um ponto importante. Nem mesmo a cláusula de tratamento igualitário do artigo 5º do caput da Constituição Federal obstaculariza o deferimento de extradição de estrangeiro. Ou seja, a gente viu que lá no caput do artigo 5º,
há previsão de que vai haver um tratamento igualitário entre o brasileiro e os estrangeiros residentes. Mas a gente já viu até que o STF ampliou para os não residentes também, como os turistas, né? Aplicando essa ideia da igualdade. Mas mesmo essa ideia da igualdade, da isonomia sendo aplicado, protegendo os direitos e garantias dos estrangeiros, mesmo assim, ele vai ser extraditado, mesmo se ele tiver um casamento ou tiver um filho brasileiro, ok? Um casamento com a brasileira ou então um filho brasileiro. Mesmo assim, ele poderá ser extraditado se ele cometer um crime comum. Beleza? Isso não vai obstacularizar. E aí a gente vai entrar agora numa outra dimensão dos direitos, que são os direitos sociais. Então, visto essa diferença entre a extradição, a deportação, a expulsão, esse impedimento da entrada, a gente precisa agora observar os direitos sociais que são extremamente cobrados nas nossas provas. E aí, o que é que a gente precisa ter em mente? Antes da gente entrar nos direitos sociais, que aqui nas nossas aulas, a gente não abordou todos os incisos do artigo 5º. Você que está acompanhando pela Constituição, você vai falar, mas Alexandre, está faltando abordar as garantias constitucionais, habeas corpus, mandado de junção, mandado de segurança, está faltando você falar sobre o direito à propriedade intelectual. Gente, todos esses incisos, eles são relevantes para fins de direito constitucional, para fins de outros ramos do direito. Para fins da prova de direitos humanos, não são cobrados esses outros dispositivos que eu não abordei aqui, ok? Ou então, raramente é cobrado. Eu, particularmente, abordei em nossas aulas tudo que eu vi de todas as questões de direitos humanos que cobrou os direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, todos os incisos que foram cobrados em mais de 200 provas que eu analisei, está sendo abordado em nosso curso. Então, o que eu não abordei é o que não é exigido para fins de direitos humanos. É o que normalmente não é exigido. Porque a gente sabe, temos uma limitação temporal. Friso e destaco. É importante vocês em casa lerem esses artigos, esses incisos do artigo 5º, todos, porque vão servir para também direito constitucional e vão servir para outros ramos do direito, como direito penal, direito civil, enfim, ok? Então, em casa, faça também a leitura desses incisos. Então, entrando em direitos sociais, a gente vai abordar o artigo 6º. O artigo 6º, ele traz a previsão da proteção desses direitos que foram garantidos à luz da proteção dos direitos de igualdade. Vimos nas nossas primeiras aulas que foi um grande avanço do estudo dos direitos humanos, incorporar os direitos econômicos, sociais e culturais aos direitos civis e políticos e tornar todos eles indivisíveis e interdependentes para fins da garantia da dignidade do ser humano. Falamos isso de forma exaustiva em nossas primeiras aulas. E a nossa Constituição Federal, como a gente já abordou aqui, ela trouxe essa nova topografia constitucional, onde ela trouxe os direitos, não só os direitos civis e políticos, mas como esses direitos econômicos, sociais e culturais. E essa proteção foi um diferencial dessa nossa Constituição Federal, porque ela trouxe a proteção dessa segunda geração ou segunda dimensão dos direitos humanos, coisa que não era objeto de atenção das outras constituições. As outras constituições, o foco delas era abordar uma proteção a somente os direitos civis e políticos e também tratar mais de uma separação dos poderes, de tratar mais de uma divisão das atribuições de cada ente federativo. Essa nossa Constituição, que a gente chama de Constituição Cidadã, ela veio a inovar. Então, esses direitos de segunda geração ou de segunda dimensão foi abarcado e está lá no artigo 6º. E aqui eu trouxe para vocês um esqueminha super importante, super bacana, para que vocês memorizem quais são esses direitos previstos no artigo 6º. Porque muitas provas de direitos humanos
para muitas provas de direitos humanos, basta você saber quais são os direitos sociais previstos no artigo 6º, ponto. Muitas provas, só basta você ter esse conhecimento. E aí na tela, a gente traz um esqueminha para vocês, que é a frase: Edu mora ali, Saul trabalha lá e Assis prossegue preso. Então, com essa frase, vocês exaurem os direitos sociais previstos em nossa Constituição, ok? Então, Edu mora ali, Saul trabalha lá e Assis prossegue preso. Vamos ver o quê? Vamos traduzir essa frase para fins dos direitos sociais, vamos lá? Então, ó, Edu, educação, mora, moradia, ali, alimentação, Saúl, saúde, trabalha, trabalho, lá é o lazer, Assis, assistência aos desamparados, que é a ideia da assistência social, né? Proteção à maternidade, segue, e a proteção à maternidade e à infância, né? Segue segurança e preso, previdência social, ok? Então, Edu mora ali, Saúl trabalha lá, Assis prossegue preso, ok? Então, educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à alimentação e segurança e previdência social, ok? São os artigos, são os direitos protegidos, os direitos sociais protegidos no artigo 6º. Vão por mim, coloque essa frase na sua mente, porque muitas e muitas provas você precisa ter esse entendimento armazenado no seu HD interno, ok? Beleza? Vamos abordar aqui, fazer uma breve passagem dos direitos sociais que são abordados pela nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente vai trabalhar mais especificamente mais à frente sobre a declaração, mas é importante a gente já ir fazendo alguns apontamentos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, como a gente já falou aqui, ela abordou os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. E nessa proteção dos direitos sociais, ela trouxe uma gama desses direitos, como, por exemplo, o direito à educação, como, por exemplo, o direito ao lazer, como, por exemplo, o direito ao trabalho. A declaração também protegeu a maternidade e a infância, protegeu também o direito a uma qualidade de vida, protegeu também o direito à cultura. Então, vamos destacar aqui alguns dispositivos da Declaração Universal, dessa proteção aos direitos sociais, para a gente fazer um comparativo com a nossa Constituição Federal. Então, no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, há prevista a proteção à instrução. Traduz a proteção à instrução como proteção à educação. É a mesma coisa. E o artigo ele diz, ó, todo ser humano tem direito à instrução. E essa instrução, ela será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Vamos parar aqui. Não, ainda fala mais um pouquinho, né? Ele ainda diz, a instrução elementar será obrigatória, né? E aí eu queria fazer já aqui de pronto uma comparação com a previsão da nossa Constituição Federal, quando lá do artigo 205 até o artigo 214, ele aborda essa proteção aos direitos à educação. Então lá no artigo 205 da nossa Constituição Federal, a gente tem que a educação é um direito de todos e dever tanto do Estado quanto da família. Veja que coisa interessante, a nossa Constituição foi até além do que prevê a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele diz que é também um dever da família garantir esse direito à educação das pessoas. Além disso, corroborando o que a Declaração Universal no artigo 26 diz,
o artigo 206, inciso 4º da nossa Constituição Federal, ela traz também a gratuidade do ensino como sendo um princípio da nossa Constituição Federal. Então, é um princípio a gratuidade desse direito à educação, certo? Então, é por isso que a gente tem tantos recursos públicos destinados, muitas vezes não são aplicados, né, mas orçamentariamente falando, destinados à educação, né? E isso era, inclusive, um debate sobre os recursos do pré-sal, né, para serem destinados à educação ou então à tecnologia. E foi, né, a maioria dos recursos foi destinados à educação por conta dessa grita no Brasil inteiro por uma melhor educação, uma educação de qualidade. Porque a gente conseguiu no Brasil praticamente erradicar a falta de presença de criança na escola. A gente avançou muito. Mas por que houve isso? Por conta do Bolsa Família, né? Que quem não está na escola não tem direito, as crianças que não estão na escola, a família não tem direito ao Bolsa Família. É um dos requisitos, né? Então, por conta disso, se tem uma adesão muito grande das crianças nas escolas. Mas a gente ainda tem uma baixa qualidade das escolas. Então, o acesso à escola, a gente avançou bastante, né? Mas a qualidade do ensino, a gente ainda está muito, muito aquém, né? Você vê crianças e adolescentes na 6ª, 7ª série e muitas vezes sabem nem ler e escrever, né, com o que a gente chama do analfabetismo funcional, ou seja, não sabe interpretar um texto, né? Então, a gente ainda está num desafio muito grande. Mas a nossa Constituição previu, né, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração previu essa gratuidade do ensino. E também no artigo 208, a nossa Constituição vai lá e acompanha, ele trata a educação básica como sendo obrigatória e gratuita às pessoas de 4 a 17 anos. Além disso, para o ensino médio, a nossa Constituição diz que deveria ter um tratamento progressivo e universal, ou seja, paulatinamente garantindo isso para todo mundo. E na educação infantil, a nossa Constituição Federal, veja como ela é detalhista, né? Ela garantiu creche e pré-escola para as crianças até 5 anos. Então, o que eu queria demonstrar aqui, na leitura desse artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que a nossa Constituição está em sintonia com o que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ainda diz que a instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, estando esta baseada no mérito. Aí o artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos trata sobre o direito ao lazer e ela fala, todo ser humano tem direito ao repouso e ao lazer, inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e férias periodicamente remuneradas. Então, esse direito é um direito que tem consonância com o direito ao trabalho, né? Dessa ideia de que o trabalho ele tem que ter umas férias e que você tem que ter um trabalho remunerado e que você só pode trabalhar aqui no Brasil, né, 8 horas semanais e dando no total de 44 horas, 8 horas diárias, né, dando um total de 44 horas semanais. Isso foi uma proteção prevista pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro para fins de promover a dignidade integral do ser humano, beleza? Vamos agora trazer alguns entendimentos sobre os direitos sociais à luz do STF, porque a prova de segunda fase, uma prova de um nível mais amplo, como promotor, de juiz, de procurador da República, ele vai exigir de você esse conteúdo, procurador do trabalho também, né? Vai exigir de você
um conhecimento da jurisprudência do nosso STF. Então, aqui a gente traz uma decisão importante e recente de março de 2013, do que foi a ADIM 3.330, que considerou o ProUni, que é o Programa Universidades para Todos, como sendo compatível com a nossa Constituição Federal. Então, se a prova perguntar para vocês se o ProUni, que foi o Programa Universidade para Todos, instituído pelo governo federal, ele foi considerado violador do princípio constitucional da isonomia, isso é falso, porque o STF interpretou que ele, pelo contrário, ele garante essa igualdade a partir do momento que traz medidas de ações afirmativas, resolvendo problemas históricos de acesso à universidade da população de baixa renda, ok? Então, uma decisão importante, vocês podem em casa baixar essa decisão para dar uma estudada mais aprofundada nela, é a ADIM 3.330 do STF, ok? Quem foi o relator foi o ministro Aires Brito. Outra decisão importante do STF que a gente precisa ter em mente sobre esses direitos sociais, e aqui relativo sobre o direito à moradia, foi o recurso extraordinário 439.003 de 2007, em que ele trouxe uma consolidação do entendimento do STF, no sentido de que, por mais que haja um direito à proteção à moradia, o bem de família, ele poderá ser penhorado se houver uma dívida com relação ao IPTU, ou então a taxas condominiais. Então, taxas condominiais e dívida de IPTU são passíveis de penhorabilidade desse bem de família, mesmo que haja essa proteção constitucional ao direito à moradia. Ou seja, para fins do STF, isso não é uma violação ao direito à moradia, haver a penhorabilidade desse bem. Vamos dar uma lidinha em como foi a ementa desse acórdão, dessa decisão do STF. Vamos ver. Ele diz aí, ó, bem de família, penhora, decorrência de despesas condominiais. A relação condominial é tipicamente relação de comunhão de escopo. O pagamento da contribuição condominial, obrigação próprio terreno, é essencial à conservação da propriedade. Vale dizer, a garantia da subsistência individual e familiar, a dignidade da pessoa humana. Aí olha o destaque que a gente já traz aqui, ó. Não há razão para, no caso, cogitar-se de impenhorabilidade. Então, à luz do STF, a obrigação de pagar o condomínio, ele garante, inclusive, numa interpretação mais ampla, ao direito à propriedade. Porque se você não paga o condomínio e um grupo de pessoas começa a deixar de pagar o condomínio, primeiro, vai haver uma distribuição desigualitária entre os diversos condôminos para suportar as despesas do condomínio, inclusive gerando a situação de faltar segurança, como, por exemplo, por deixar de pagar a taxa condominial, não se faz manutenção no elevador, por não fazer manutenção no elevador, o elevador pode vir a cair e matar alguém. Veja. Né? Ou então, por faltar manutenção na estrutura, o prédio pode vir a ruir, por falta de estrutura, vazamento da caixa d'água que penetre pelos pilares, enfim, e entrando na fundação e podendo causar, inclusive, o desabamento do prédio. Né? Então, aqui no Nordeste tem muitos prédios caixões. Né? Então, no Brasil todo tem, mas aqui no Nordeste tem muito prédio caixão. Né? Então, essas estruturas são muito
sensíveis à infiltração da caixa d'água. Então, se isso ocorrer e não houver uma manutenção do condomínio por falta de pagamento das taxas condominiais, isso pode colocar em risco até o próprio direito à propriedade e o direito à moradia. Então, a gente vê que a harmonização desses direitos, eles têm que ser aplicados para fins da proteção da integralidade da dignidade do ser humano, né? Então, não pode haver a imperabilidade do bem de família para fins de não proteção de um bem maior, que é até o direito à vida, né? Que pode vir a ruir esse prédio, ok? Então, é esse o entendimento que eu queria trazer para vocês sobre o direito à moradia com relação à interpretação do STF, e a gente vai dar continuidade sobre a interpretação de alguns julgados do STF com relação agora, na próxima aula a gente vai ver sobre o direito à segurança.